É um prazer, tá? Em primeiro lugar, uma boa noite de 29 de novembro de 2021. E nós vamos continuar a ladainha de sempre, que é a monitoria de mecânica dos fluidos, agora tratando de bombas, tá? Só vou descer um pouquinho essa figura aqui, aí pronto, eu consigo encaixar a minha fuça, tá? E o nosso problema agora que a gente tem que resolver é o seguinte: a instalação da figura será utilizada para transportar 12 litros por segundo de água do reservatório A. Então vamos já colocar aqui os nossos reservatórios, tá? Aqui a gente tem o reservatório A para o reservatório C, ambos mantidos em nível constante, tá? Então eu vou colocar aqui aquele triângulozinho que significa que o nível é constante. Tá. De acordo com o catálogo do fabricante, estão disponíveis bombas com potências nominais de meio, 1, 1,5, 2, 3, 4 e 5 cavalos, todas com rendimento de 82%. Dado que o fluido escoano é a água que tem densidade e viscosidade conhecida, a tubulação é feita de aço comercial, a sucção tem diâmetro de 15 centímetros com um joelho de 90 graus comum, a tubulação de recalque tem uma redução de diâmetro D igual a 10 centímetros e comprimento L igual a 4 centímetros, a tubulação de recalque após a redução tem diâmetro Dzinho igual a 8 centímetros e comprimento L igual a 15 centímetros, chegar ao tanque com 4 e 5 sendo joelhos de 90 graus comum e 6 sendo uma entrada de tanque. Ele quer que você selecione aqui qual é a bomba adequada para esse problema, tá? Então, vamos lá. Nós temos diferentes potências de bomba aqui, tá? Então, a gente sabe qual é a fórmula da potência, tá? Perdão pelo cachorro que está ali latindo, tá? Então, a gente conhece a fórmula, a potência de uma bomba. Ela pode ser duas coisas, tá? Ela pode ser o ΔP, que é sobre eta, ou alternativamente potência é densidade, vem cá, obedece. Densidade, aceleração da gravidade, vazão de operação e a carga de operação dessa bomba dividida pela sua eficiência eta. O que a gente conhece aqui já nesse problema? A densidade da água é sempre dada, 1.000 kg por metro cúbico, gravidade, a vazão e a eficiência eta. Portanto, a única coisa que falta aqui para a gente é calcular a carga que a bomba precisa fornecer para o meu sistema quando ele está operando. Isso, então, a gente vai poder dizer o seguinte: é preciso saber viver, tá? É preciso também calcular a carga de operação da bomba, tá? Eu já vi que a luz aqui já deu uma tremida, então não sei se teremos problemas ao longo da noite. Mas enfim, a gente precisa calcular essa carga de operação da bomba, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através, da equação da energia para o fluido real. Como? Vai ficar o seguinte: P1 divide por G mais velocidade média do ponto 1 ao quadrado divide por 2G mais altura do ponto 1 menos HT mais HF. Isso será igual à pressão do ponto 2 dividido por G, velocidade do ponto 2 ao quadrado sobre 2G, altura do ponto 2. Tudo bem, onde é que eu vou colocar esses meus pontos 1 e 2 aqui para fazer o meu balanço de energia? Se a gente voltar aqui no nosso sistema, o ponto 1 e 2 a gente geralmente adota onde a gente tem informação, tá? E os reservatórios são bons lugares para a gente encontrar essas informações, tá? Então, ali estão os nossos ponto 1 e ponto 2. O que a gente pode dizer então? A primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte: esse HF, que é a carga fornecida para o meu sistema,
como a única máquina que fornece energia no meu sistema é a própria bomba, então essa HF aqui corresponde à própria carga de operação da minha bomba, tá? É importante a gente perceber essa equivalência. Dito isso, a próxima coisa que a gente vai fazer é o clássico encontrar pressões, velocidades e alturas. Tá? Então vamos lá. A pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2 e, por sua vez, ambos são iguais à pressão atmosférica. A velocidade média do ponto 1 é igual à velocidade média do ponto 2, que por sua vez é igual a zero. A única coisa que vai ter aqui de diferente é a altura dos pontos, tá? Se eu tomar a minha bomba aqui, deixa eu só me aproximar do desenho. Pronto, tá aqui o nosso desenho em tela cheia. Maravilha. Se eu tomar a minha bomba como sendo o nosso referencial de altura, tá? Com Z apontando para cima, a gente vai perceber o seguinte, a gente vai perceber que nós vamos perceber que o ponto 1 ele está localizado 1 metro, tá, abaixo do nosso referencial de altura, ou seja, a altura do ponto 1 vai ser menos 1, e o ponto 2 ele está localizado, tá, 7 metros acima do nosso referencial de altura. Então, a altura do ponto 2 ela vai ser mais 7. Então, vamos lá aqui registrar essas informações que eu mencionei. A altura do ponto 1 é igual a menos 1 metro e a altura do ponto 2 é igual a mais 7 metros. Trazendo essas informações aqui em verde para dentro da equação da energia, que a minha cara está na frente, agora sim, trazendo essas informações para a equação da energia aqui que está em azul, eu posso sumir com as pressões, porque são iguais, posso sumir com as velocidades, tá? Que são iguais a zero. E o meu objetivo, como é calcular a potência, eu preciso disso aqui, tá? A única coisa que me falta para calcular a potência é achar esse HF. Então, eu vou colocá-lo em foco. Nós vamos obter o seguinte como resposta, tá? A gente vai obter que HF, muito bom, HF vai ser igual a mais HT mais V2 menos V1, tá? Então, o que a gente agora, o nosso trabalho vai mudar aqui um pouquinho. Para eu achar o HF, eu preciso conhecer essa perda de carga. E se tratando de perda de carga, a gente já sabe que existem dois tipos de perda de carga. Perda de carga localizada, tá? Que vai ser o HD, e a gente vai ter a perda de carga distribuída, D de distribuída, que é o HD, e a perda localizada, causada pelas singularidades, que é o HS, tá? E soma V2 e subtrai V1. Eu vou fazer mais uma coisa aqui, tá? Perceba o seguinte, nós temos com a mesma vazão, e ele diz que essa vazão é de 12 litros por segundo, tá? A gente tem aqui, tudo é feito de aço comercial, maravilha, mas a sucção, ela tem diâmetro de 15 centímetros, a tubulação de recalque, antes da redução, tem diâmetro de 10 centímetros, tá? E comprimento L igual a 4 metros. E nós temos uma tubulação após o recalque com diâmetro de 8 centímetros e comprimento de 15 metros. Então, perceba, nós temos 3 diâmetros diferentes aqui, tá? Para a gente poder tratar, tá bom? Então, eu vou ter que tratar do seguinte, eu vou ter 3 perdas de carga distribuída, um para cada diâmetro de tubo, e eu também terei, no máximo, 3 perdas de carga localizadas, tá? Um para cada diâmetro de tubo. Eu disse, se vocês estão prestando atenção, eu disse no máximo, por quê, tá? Porque
essa seção entre a bomba e o menor tubo aqui é essencialmente só esse tubo reto, tá? Você não tem acidente localizado, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa redução aqui. Mas vamos lá então. O que a gente vai fazer? Eu vou dividir essa questão da perda de carga localizada e distribuída, tá? Para cada um. Então, vamos lá. A perda distribuída, a gente vai ter a perda distribuída da sucção, a gente vai ter a perda distribuída, tá? Do diâmetro, vamos lá aqui, do recalque. Eu vou colocar aqui, ó, recalque com diâmetro grande, então vai ficar RG, mais a perda de carga distribuída do recalque com diâmetro pequeno, tá? Então, grande aqui no caso representa 10 centímetros e pequeno representa 8, tá? Só para a gente ter uma boa separação. E vai fazer de maneira similar com a perda de carga localizada da sucção, a perda de carga localizada do recalque grande e a perda de carga localizada do recalque pequeno, mais Z2 menos Z1, tá? E esse é um problema que a gente sabe como se resolver, tá? Então, eu vou colocar uma nova linha aqui. A gente vai partir para e esse acento ficou ridículo. Nós vamos partir para o cálculo da perda de carga distribuída, tá? E vai ser bem fácil a gente calcular a perda de carga distribuída, tá? Então, a gente tem que perceber o seguinte: a perda de carga distribuída vai ser dada pela equação de Darcy-Weisbach. Então, vamos nos recordar que a perda distribuída é F L sobre D, velocidade do escoamento ao quadrado, divide por 2G. Maravilha! Mas eu tenho 3 diâmetros, tá? Diferentes. Como a vazão é a mesma, eu terei 3 velocidades diferentes, tá? Então, essa equação aqui, ela vai, na verdade, se fazer em 3. Então, a gente vai ter aqui, aqui e aqui. Vamos lá. A perda de carga da sucção vai ser fator de atrito da sucção, comprimento da sucção, diâmetro da sucção, velocidade da sucção ao quadrado, divide por 2G. A gente vai ter a perda de carga distribuída do recalque grande, que vai ser o fator de atrito do recalque grande, comprimento do recalque grande, diâmetro do recalque grande, velocidade média no recalque grande ao quadrado, divide por 2G. E para terminar, a gente vai ter a perda de carga distribuída no recalque pequeno, que vai ser fator de atrito no recalque pequeno, comprimento do recalque pequeno, diâmetro do recalque pequeno, velocidade média do recalque pequeno ao quadrado, divide por 2G. Tá? Então, a gente vai ter, essencialmente, essas 3 coisas aqui para resolver. E eu acho que dá para melhorar um pouquinho como isso daqui está escrito. Tá tão apertado agora. Ótimo. Então, eu vou conseguir fazer aqui rapidamente, tá? Se a gente pensar e sistematizar um pouquinho os nossos cálculos, tá? A gente consegue fazer isso aqui bem rapidamente, tá? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? A primeira coisa, para a gente começar a entender como a gente sistematiza esse tipo de problema, vamos registrar a vazão. A vazão é 12 litros por segundo. Mas litro não é uma unidade do SI, tá? É múltiplo, mas não é uma unidade do SI. Então, a gente vai ter aqui como vazão 2 que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ótimo. Então, o que a gente tem aqui? Se eu quero conhecer a velocidade média, eu preciso dividir
a vazão pela área da seção transversal do meu escoamento. Então, a gente vai ter aqui que a velocidade média ela vai ser 4Q, tá? Divide por π, diâmetro ao quadrado. Tudo bem, tá? Nós sabemos calcular a velocidade média. Então, ora, o que eu já tenho aqui de informação? O comando, ele já me deu todos esses comprimentos aqui. Ele já me deu todos os diâmetros aqui, tá? Agora eu tenho todas as velocidades aqui. Eu já conheço a gravidade, é a mesma em todos os casos. Falta o fator de atrito. E o que eu preciso para o fator de atrito? Eu preciso simplesmente do epsilon sobre d e do número de Reynolds, tá? Deixa eu só tirar essas marcas daqui. Tudo bem. Vamos lá. Consultar o nosso material aqui. O epsilon, qual é o material? É uma tubulação de aço comercial. Se a gente vir aqui, eu não estou com a pasta aberta, vamos vir aqui então na nossa pasta da monitoria, as nossas gravações, pronto. Tá aqui. Nós temos uma tubulação de aço comercial ou ferro forjado, tá? Eu poderia converter todos os diâmetros para polegada e usar o gráfico, mas é a maneira complicada, é o método lusitano, dá trabalho. O que eu vou perceber? A rugosidade do aço comercial é 0,3015 pés, tá? Então, vamos registrar essa informação aqui. 0,3015 pés, tá? E eu preciso converter essa bodega para centímetro, tá? Só um momento. Enfim, retornando aqui, fui pegar a digníssima. Vamos lá, então. Essa rugosidade relativa, um pé é o quê? 12 polegadas, 0,12315. Divide isso por... um pé é igual... Multiplica isso por 12, nós vamos ter... a piranha está lá no ar-condicionado. Que bonito. Meu cachorro, que vocês já viram aqui, não está comigo hoje. Por quê? Porque a peste está no ar-condicionado. Ele me troca por um ar-condicionado. A gente vai ter, então... Nossa, queria. Infelizmente, é isso, né? Pelo menos eu estou com o ventilador aqui do lado. Esse ventilador eu liguei agora e eu só vou desligar ele em abril. Ele fica 4 meses ligado direto. Ele não para, esse ventilador. Vamos lá, então. Eu não preciso fazer essa conversão aqui para polegadas. Eu sei que um pé é 30,48 centímetros. Então, 1, 2, 3, 15 multiplica por 30,48. Tá, já começou o calor insuportável, já começou o inferno astral, porque é segunda-feira. E mesmo assim, o pessoal fazendo barulho. Sabe? Eu, às vezes, fico acordado de madrugada e a barulheira come solta. Enfim, a rugosidade a gente tem então aqui. Fica fácil a gente calcular epsilon sobre d, tá? E, por fim, para a gente calcular o número de Reynolds, a gente vai ter que ter aqui dv ρ divide por μ, tá? Como é que é Reynolds? D e V vão variar, tá? Dependendo do diâmetro que eu escolha, tá? dv vai mudar, mas... Opa! Vou fazer aqui o seguinte, tá? D e V vão mudar, mas a densidade da água é sempre 1.000 kg por metro cúbico, tá? E a viscosidade é sempre 1/10 a menos 3. Então, o número de Reynolds vai ser dV, que multiplica alguma coisa 10 elevado a sexta, tá? Então, com isso, a gente pode resolver os 3 problemas de uma vez, tá? Para calcular HD. Então, eu vou montar aqui uma tabela, eu vou preferir tabelar esse dado, tá? E depois a gente vai tornar essa ideia ainda mais avançada
Vamos lá, então. Bem que linha vertical não é recomendado, mas eu vou fazer mesmo assim, só para eu não me perder. Tá, então dividir aqui em 3 mais ou menos, usando o meu zoio. Tá, e eu quero você, meu querido, põe um cinza bem claro. Isso, maravilha. Tudo bem, vamos lá então. Vamos montar aqui o título da nossa tabela, tá? A primeira coisa vai ser a perda de carga distribuída da sucção. Depois a gente vai ter a perda de carga distribuída, tá? Do recalque com diâmetro grande. E a gente vai ter a perda de carga distribuída do recalque pequeno. E eu percebi aqui que eu não deixei espaço, tá? Para a coisa que eu estou calculando, né? É bom a gente deixar um espaço para isso. Então, vamos abrir aqui mais uma coluna. Pronto, assim fica melhor, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Qual é a primeira coisa? A vazão é sempre a mesma, tá? Então, a coisa que eu vou colocar aqui vai ser a maravilhosa velocidade média. Tá, eu vou colocar aqui então a minha velocidade média. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. E como é que eu vou calcular essa velocidade? O que eu vou precisar aqui? Tá, se eu colocar assim... Peraí, eu estou me adiantando um pouquinho na sistematização dos dados. Antes da gente começar a colocar os nossos cálculos, vamos botar as informações que a gente conhece? Vamos colocar aqui o diâmetro, tá? Vamos colocar aqui os diâmetros. Então, D, isso aqui representa, eu posso escrever aqui, tem bastante espaço. Vamos colocar os diâmetros, tá? O diâmetro da sucção é 15 centímetros, o diâmetro do recalque grande é 10 centímetros, o diâmetro do recalque pequeno é 8 centímetros. Vamos colocar aqui também, só para variar, o comprimento, tá, de tubo reto. Então, eu vou colocar aqui L, e isso representa o comprimento reto. Tudo bem. Vamos lá. Ele disse para a gente, a sucção tem diâmetro de 15 centímetros com um joelho de 90 graus comum. Então, espera aí. Eu preciso ter essa informação. Eu esqueci de copiar lá do livro. Aqui, cinemática de fluido, análise dimensional, tá, forças em superfície, página, olha na 40. Então, unidade, tá, aqui é a energia. Bem, tudo bem, ainda não. É só energia pura. Estou vendo aqui algumas bombas. Eu tô seguido. Exatamente seguida. Cadê o seguinte aqui? Agora eu tenho que fazer uma busca. Vamos lá então. Qual é o capítulo? É o capítulo 6, bombeamento de fluidos. Abre o bloco de notas, por favor. Ah, meu filho, aí mesmo você me ferra. Sua peste! Tá, vamos lá. Exercício 2, exercício 712, página 107 do PDF. Então, vamos ver aqui. Ah, maravilha. Tá, todos os rendimentos dados, tá. Ok, tá, tudo bem, tudo bem. Eu percebi então aqui, o que ele disse para mim? Desprezam-se as perdas entre as seções 0 e 1. Isso está no exercício original que eu copiei, tá? Ou seja, ele não quer saber das perdas de carga aqui, tá? Então,
Vamos colocar aqui esse detalhe. Eu não coloquei aqui. Despreza-se as perdas entre 0 e 1, tá? Então, a gente não vai ter esse cálculo aqui, tá? Então, como ele não vai ter nada aqui da sucção, não vai ter nenhuma perda de carga distribuída da sucção, tá? Então, vamos lá. Eu consigo calcular a perda localizada? Consigo, tudo bem. Então, a gente simplesmente só não vai ter isso aqui. Isso eu não preciso calcular. Por sua vez, eu não vou precisar calcular isso, nem isso aqui. E eu trago você para cá. E eu trago você para cá. Tudo bem. Tá mais aqui. Tudo bem manual, né? Pelo menos eu não preciso apagar as coisas. Pronto, tá. Agora sim, eu li lá o exercício original e eu percebi que ele não está interessado nas perdas localizadas, tá? Entre 0 e 1, tá? Que corresponde à sucção, tá? Então, eu eliminei isso aqui da minha tabela, mas o restante eu consigo calcular, tá? O comprimento da sucção com o raio, o comprimento do recalque grande, tá lá, é 4 metros, e o do recalque pequeno é 15 metros. Então, vamos trazer aqui essas informações. Tá, mas o que a gente... Agora sim, a gente pode trazer as nossas contas aqui de velocidade. Agora vai fazer sentido. Por quê? Se eu for calcular a velocidade média, como é que eu disse? A velocidade média, ela vai ser... 4 que multiplica a vazão, divide por π, diâmetro ao quadrado, tá? Então, eu vou pegar aquela vazão aqui, 12 que multiplica 10 a menos 3, multiplicar por 4 e dividir por π e multiplicar pelo diâmetro ao quadrado, tá? Observa que o diâmetro ele vai ter que estar em metros, tá? Então, vamos aproveitar aqui e harmonizar as nossas unidades. 0,1 metro, 0,08 metros. E com isso a gente pode partir, tá, direto agora para o cálculo da vazão. Então, eu já falo aqui a primeira velocidade, ela vai ser 1,528 metros por segundo. E a outra velocidade, vamos calcular aqui. A outra velocidade ela vai ser 2,388 Santa Cruz metros por segundo. Tá? Maravilha, então. O que falta agora? Já resolvemos. Lá na equação de Darcy-Weisbach, o LD, o V ao quadrado e o 2G. Tudo bem. Qual é a próxima coisa que falta? A próxima coisa que falta é a gente calcular a rugosidade relativa, tá? Então, a gente vai calcular aqui, a próxima coisa vai ser o epsilon sobre D. Epsilon a gente já conhece, tá? É 0,004572 centímetros. Dividido por 10, a gente vai ter uma rugosidade de 0,123,4572. E a gente vai ter aqui, divide por 8 centímetros, 0,305715. Tá? Então fica bem fácil a gente calcular epsilon sobre D. A próxima coisa que a gente vai calcular agora
vai ser o número de Reynolds para esse escoamento, tá? E o número de Reynolds também vai ser bem fácil. A gente já tem uma ideia de como a coisa funciona. Como é que eu vou pegar esse número de Reynolds? Diâmetro em metros, velocidade em metros por segundo, é esse dV, e multiplica por 10 a sexta. Então, para o primeiro caso, a gente vai ter o seguinte, tá? O número de Reynolds ele vai ser 0,1 metros que multiplica 1,528 10 elevado a sexta, vai ser 152,800. O outro vai ser 0,08 que multiplica 2,388 10 elevado a sexta, que vai ser 191,040. Daí, em posse dessas informações, a gente pode partir para a nossa calculadora, tá? Para a nossa calculadora aqui de Colley-Brooke-White e fazer as nossas contas, se a Velux colaborar, tá? E o meu computador também. Por algum motivo, ele está muito lento. Uma coisa aqui está comendo a minha CPU. Quem é você? Quem é você? Só o Firefox mesmo comendo minha CPU. Enfim, vamos lá então colocar aqui. O que a gente vai ter então? A gente precisa atualizar? Preciso também liberar o bloqueador de anúncio. Quem está assistindo a gravação vai ficar tenso, porque eu estou vendo aqui, o computador não está aguentando. Deixa eu ver aqui só um pouquinho mais opções de energia. Por favor, coloca alto desempenho. Agora um pouquinho essa situação. Ok, deu uma leve melhorada. Enfim, vamos lá. RR é rugosidade relativa. 0,1234572 e o número de Reynolds é 152,800. A gente manda executar, tá? E nós vamos concluir que o fator de atrito é 0,0191. Então a gente já pode colocar esse dado aqui na nossa tabela. Lá, F é 0,0191, tá? Por sua vez, o próximo número de Reynolds é 191,040 e a próxima rugosidade relativa é 3 zeros, 57,15. Pedindo para executar, nós vamos ter aqui que o valor de F vai ser 0,0192. Então, bem próximo, tá? A questão dos fatores de atrito. Provavelmente, por que isso acontece? Isso aqui deve estar lá no inteiramente rugoso, tá? Onde o fator de atrito não depende mais do número de Reynolds. Uma coisa que pode estar acontecendo aqui. Enfim, montado tudo isso, fica fácil a gente calcular a questão da perda de carga, tá? Então, eu vou trazer aqui mais uma linha, a gente consegue fechar essa conta aqui da perda de carga. Como? Lembra lá, para fechar com chave de ouro, tá? Que HD é fator de atrito, L sobre D, velocidade do escoamento ao quadrado dividido por 2G. Ótimo. Então, vamos lá. Quanto é que vale F? É 0,0191. Quanto é que vale o comprimento? O comprimento vale 4. Quanto é que vale a velocidade? 1,528 ao quadrado. Maravilha. F, L e V ao quadrado. É toda a parte de cima da minha equação. A propósito, dica quando vocês quiserem bater a equação. Eu falo F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Pode até parecer uma tentação inserir isso na calculadora, porque você vai digitar F, aí você vai digitar o valor de F, sinal de multiplicação, abre parêntese, você vai colocar o comprimento, dividir pelo diâmetro, fechar parêntese, colocar outro sinal de multiplicação, abrir parêntese, colocar a velocidade, elevar ao quadrado, divisão, mais um parêntese para não ter chance de ter erro,
2 vezes a gravidade, fecha parêntese. Não pode esquecer de fechar o parêntese de novo para não ter sintaxe. E você manda calcular. Como é que você faz isso de maneira mais inteligente para facilitar a sua vida? Isso aqui é matematicamente igual a FLV ao quadrado D 2G, tá? Então eu posso simplesmente abrir parêntese aqui, tá? Nem preciso abrir parêntese no início, tá? Eu posso colocar FL velocidade ao quadrado, divisão, abre parêntese, D 2G, fecha parênteses, tá? E aí ele vai resolver, tá, isso na maior tranquilidade, sem dó nem piedade. Você diminui a chance de ter erro de digitação. É isso que eu estou falando aqui e estou fazendo na calculadora. Vamos voltar então. Eu já bati isso daqui. Já bati, tá? Então, divide pelo diâmetro, sinal de igual, divide isso pelo diâmetro, tá? FL, V ao quadrado. O diâmetro, ele é 0,1, multiplica 2, é a aceleração da gravidade. Nós vamos obter como resposta aqui 0,09 metros, tá? Por outro lado, vamos fazer então a parte do recálculo que tem diâmetro pequeno. Vai ser 0,0192, o comprimento de tubo é 15 metros, a velocidade do escoamento é 2,388 ao quadrado, divide isso pelo diâmetro, que é 0,082980,665. Nós vamos obter como resposta 1,05 metros, tá? Então, assim, a gente já aprende como a gente sistematiza esses cálculos aqui, tá? Para a perda de carga. E peguem essa ideia, porque depois eu vou construir ainda mais em cima disso, tá? Uma vez feita o cálculo da perda de carga distribuída, então vamos aqui colocar uma linha. Aqui uma linha para a gente ter um pouco de espaço. A gente pode partir para o cálculo da perda de carga localizada. É a próxima coisa que a gente pode fazer aqui no nosso problema. Eu vou dar um salve aqui, só para problema. Vamos partir então para o cálculo da perda de carga localizada. E a perda de carga localizada, a gente sabe como se calcula, tá? A perda de carga localizada, o HS, a gente vai usar o método dos coeficientes. Somatório de K, velocidade do escoamento ao quadrado, divide por 2G, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma linha para a perda de... Se bem que se eu colocar esse finalzinho de página aqui, a não ser que eu volte em cima e aperte tudo, não vale nem a pena utilizar. Aperte essa tabela aqui. Vamos para a próxima página então. Tá? Fica na próxima, tem bastante espaço. Tudo bem. A perda de carga localizada é pelo método dos coeficientes, tudo bem. Então vamos sistematizar aqui de novo, sistematizar esses dados, tá? Eu quero calcular a perda de carga localizada na sucção, eu quero calcular a perda de carga localizada no recalque com diâmetro grande e eu quero calcular a perda de carga localizada no recalque com diâmetro pequeno. O que eu preciso saber? Eu preciso conhecer quais são os acidentes que estão presentes e o coeficiente, tá, de perda de carga de cada um deles. Então, vamos lá ler o comando. O que a gente sabe aqui? A sucção tem um diâmetro de 15 polegadas e um joelho de 90 graus comum. Ótimo. Se a gente vir aqui, a gente vai ver, mais lá na frente, claro, e se meu computador colaborar, a gente vai ver que o joelho de 90 graus comum, ele tem K igual a 0,75. Então, a gente vem aqui e registra, tá? Vamos colocar aqui o título, somatório de K,
Pronto, a gente vai ter aqui um 0,75, tá? É um acidente só, então fica só ele. Tudo bem, a gente vai ter aqui recalque com diâmetro grande, tá? Então, a tubulação de recalque antes da redução tem diâmetro, tá? Então, é só a tubulação, tá? A tubulação após a redução, tá? Tudo bem. Vamos deixar essa redução para a gente conversar sobre ela depois, tá? Antes da gente fechar esse somatório de K. No recálculo com diâmetro pequeno, eu tenho 2 joelhos de 90 graus comum e uma entrada de tanque. Então, o somatório de K aqui vai ser 0,75 vezes 2. E a entrada de tanque, que está na próxima página, a gente está entrando por baixo da superfície. Então, K é igual a 0,9. Então, 0,75 vezes 2 mais 0,9. Tá? A única coisa que falta a gente tratar aqui é a questão da redução. Tá? Então, vamos ver aqui. A gente tem que fazer aqui o estudo da redução. Tudo bem, vamos lá. Onde é que a gente pode encontrar essa informação aqui no nosso material? Vamos ver aqui, tá? Válvula, joelho, curva T, luva, união, disco, tampão. Tá, aqui no somatório de K não vai estar. Saída borda, T. Tá. O que a gente pode fazer aqui, então, tá? Vamos lá. A gente vai ter que, para fazer o trato da questão da redução, a gente vai ter que olhar aqui, olha, na contração rápida. A gente pode olhar aqui para fazer o estudo dessa perda de carga. Vamos lá, então. Qual é a relação entre o diâmetro pequeno, Dzinho, e o diâmetro grande para essa redução? Tá? Aqui a gente tem o diâmetro é 8 e aqui é 10. Então, a relação Dzinho sobre Dzão é 8 sobre 10, também conhecido como 4 sobre 5. E a gente não tem essa informação aqui. Isso acaba dificultando um pouquinho a nossa vida, tá? Deixa eu só... Vamos voltar lá no... O que ele fez aqui nesse exercício? É de 2 e 3, tá. Sim, também, tá. Em relação a essa redução, ele disse o seguinte: KS3 é igual a 0,1, tá? Então, o K, coeficiente de perda de carga, da singularidade número 3, vale 0,1. Então, K da singularidade 3 vale 0,1. Mais uma coisa que eu esqueci de colocar no comando. Então, eu estou estragando o exercício. Vamos colocar aqui o seguinte, tá? K é igual a 0,3, tá? É um dado que eu tirei do livro, que é a fonte dessa questão. Tudo bem. Onde é que a gente vai contabilizar, então, esse acidente? Tá. Eu tenho duas escolhas, tá? O método do coeficiente, ele associa esse coeficiente de K com uma carga de velocidade. O seguinte, aí eu posso colocá-lo tanto no recálculo com diâmetro grande e no recálculo com diâmetro pequeno. Até aí tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas olha só, a gente tem uma diferença de velocidade aqui, olha. No recálculo com diâmetro grande,
a velocidade é 1,5 metros cúbicos. No recalque com diâmetro pequeno, a velocidade é 2,4, tá? E essa diferença depois vai ficar ainda maior, porque essas velocidades elas vão ficar elevado ao quadrado. 1,528 ao quadrado é 2,33. Nossa, você estragou minha letra. E 2,388 ao quadrado é 5,70. Então, ora, a diferença é mais do que o dobro, tá? Dependendo da opção que eu escolher. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou optar, já que eu não sei onde colocar, coloca justamente onde a velocidade for maior, tá? Por quê? Porque você vai estar pensando, quando você coloca onde a velocidade é maior, ora, eu estou aumentando aqui o meu cálculo da perda de carga, vai me dar um número maior. Logo, eu tenho alguma gordurinha ali para poder cortar. Então, depois o que vai acontecer então? Tá, tudo bem. Para explicar, por que eu vou contabilizar então? Eu não sei onde eu vou colocar. Põe na maior velocidade. Por quê? Na maior velocidade vai gerar o maior aqui valor para perda de carga. E por que eu estou fazendo isso? Olha lá onde vai entrar no nosso cálculo. Vai entrar aqui, tá? Entra justamente, eu estou aumentando o HF. E esse HF ele vai entrar justamente no cálculo da potência da bomba. Ou seja, quando eu estou aumentando a minha perda de carga, eu estou aumentando a minha potência de bomba. Ou seja, eu estou garantindo que aquilo vai funcionar, porque a potência é maior do que eu preciso, tá? E isso, mas você não está desperdiçando dinheiro, Rodrigo? Sim e não. Você vai ter um custo inicial de adquirir uma bomba mais potente? Sim, tá? Mas você sempre pode reduzir a potência de uma bomba, tá? Como? Existem várias técnicas. Você pode colocar uma válvula, que é a técnica burra, porque é desperdício de energia, mas você também pode colocar um inversor de frequência, tá? Que é um equipamento muito interessante do ponto de vista de economia de energia, tá? Tanto que, eu não sei se vocês já viram esses ar-condicionados com inverter, por exemplo, tá? É justamente isso, um inversor de frequência. E o que ele faz? Ele justamente vai mudar a frequência da rede elétrica que chega no seu motor. Faz ele rodar mais devagar, tá? Então, quando a potência é maior do que o necessário, você pode colocar um inversor de frequência, diminuir o consumo de energia. Mas assim, e se você comprou uma bomba que não é potente o suficiente? Você faz o quê? Você senta e chora, porque você vai precisar comprar outra bomba. Então, nesses problemas aqui, mais vale você errar para cima, comprar uma bomba mais potente do que você precisa e acabar sobrando potência, no qual depois você pode controlar com outros equipamentos, do que faltar potência e você não faz o seu projeto, tá? Esse é o erro de projeto que não aceita. É melhor ter um projeto que funcione com alguns pequenos defeitos do que um projeto que não funcione de jeito nenhum. Então, sabendo disso, vamos colocar aqui o mais 0,1 e ele bugou de novo o Illustrator, para variar, né? Ai, senhor, e olha que eu acabei de te salvar. Eu vi, eu salvei você. Você tá aí fazendo estresse. Vamos que vamos. Ai, senhor. Tá, vamos lá aqui. Então vamos colocar mais 0,1 aqui. Tudo bem. Agora eu só preciso encontrar o v ao quadrado, tá? O v ao quadrado para a velocidade, tá? No caso, vamos colocar aqui uma fórmula para a velocidade do escoamento. No caso
do recalque com diâmetro pequeno, a gente já conhece essa velocidade. Eu posso roubar daqui de cima. Vai ser 2,3388. Aliás, 388. Agora, a velocidade na sucção eu não conheço, tá? Mas eu posso calcular. Vai ser o quê? 4 que multiplica a vazão, que é 12 litros por segundo, divide por π, o diâmetro da sucção é 0,15. E a resposta vai ser 0,679, tá? Então, vai ser 4 que multiplica 12, 10 a menos 3, divide por 0,15 ao quadrado, a gente vai achar 0,6 metros por segundo. E com isso fica fácil a gente calcular a perda de carga localizada. Vai ser 0,75 que multiplica 0,679 ao quadrado, divide por 2 vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, a gente vai ter aqui, finalmente, como valor, tá? A perda de carga localizada na sucção é 0,017. E a perda localizada no recalque com diâmetro pequeno vai ser 1,5. Isso aqui, no final das contas, vai dar 2,5, tá? Então, 2,5, 2,388 ao quadrado, divide isso 2G, a gente vai achar aqui a perda de carga localizada do recalque pequeno, 0,727. A resposta, a unidade é em metro. Até aí tudo bem, tá? Feito isso, a gente pode voltar aqui em cima, tá? E responder os nossos objetivos. Então, vamos então entrar com as informações, tá? Deixa eu só retirar essas partes aqui que estão repetidas. HF vai ser mais HD, mais os 3 HS, tá? Vamos lá. Essa perda localizada do recalque com diâmetro grande não vai ter, tá? Porque nós não colocamos nenhum acidente ali. Pronto. Então, eu só tenho essas 4 coisas para colocar. E, finalmente, eu tenho o valor de HF. Então, perda de carga distribuída do recalque grande, tá? É 0,09105, 0,09 mais 1,0 mais 0,017 mais 0,727. A altura do ponto 2 é mais 7 e a altura do ponto 1 é menos, tá? Deixa eu lembrar aqui, é menos 1, que está para baixo do nosso referencial. Então, a gente vai ter aqui, no final das contas, mais 1. Por favor, então, calcula o valor aqui do bendito do HF. Sim, tá me ouvindo? Sim. E eu fiz certo, deu 9,884. 9,884 metros. Se você está na dúvida, eu vou bater aqui a conta também. 009, 105, Ai, eu sou mestre em errar conta. Não vou criticar porque eu também faço igual. Tá correto. Por fim, vamos pegar lá em cima, na primeira página, a fórmula para a potência de uma bomba, tá? Isso a gente já sabe como é que calcula. A potência de uma bomba, meu querido, começa não, tá? Não. A potência da bomba, então, vai ser o seguinte. A densidade do fluido é 1.000 kg por metro cúbico.
A gravidade é 9,80665. A vazão é 12, que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. A carga é 9,884. E, por fim, para fechar com chave de ouro, a eficiência, o que ele disse em relação à eficiência? Ou rendimento também. É todas com 82% de rendimento. Então, a gente vai ter aqui 0,82. Pode calcular a potência da bomba em watts, por favor. Aqui Quanto você encontrou? deu 1.418. 1.400. É 0,82 e 0,2. 0,82. Eu fiz aqui uma completa bosta. Realmente está correto. É 1.418, tá? Então, essa é a potência da bomba aqui em watts, tá? Mas as bombas, como vocês já viram, elas não são vendidas em watts, tá? Você compra bomba em cavalo. Então, eu vou simplesmente invocar aqui a calculadora do Windows, chamar a parte de conversão de unidades. Eu quero converter potência. Vamos de watts para o nosso horsepower. Então, aqui a gente vai ter 1.418, tá? Que é 1,90 HP, tá? Então, isso aqui vai ser 1,90 horsepower, tá? Uma outra unidade também, tá? Só porque a gente tem duas unidades chamadas de cavalos, tá? Esse é o problema. A gente tem horsepower, tá? Que a calculadora acabou de dar pra gente, mas o que ele pede aqui não é o horsepower, tá? É o CV. CV não é a mesma coisa que horsepower, tá? Por quê? CV parece cavalo, tá? Cavalo. Não. CV vem de cavalo vapor, tá? Se a gente vir aqui chegar lá na pasta completamente errada, não é isso que eu quero. Vamos abrir a pastinha do Drive aqui. Pronto. A gente tem aqui as conversões, tá? De potência. Então, ele nem tem aqui a questão do cavalo vapor, né? Então, vamos recorrer ao Google para fazer aqui a nossa conversão de unidades. O computador aqui está pedindo arrego. Aqui, um cavalo vapor, tá? Então, tá. São bem parecidas as unidades, mas não são iguais. Um cavalo vapor é 735,5, um horsepower é 745,7, tá? Então, só para completar aqui, eu sei o seguinte: um cavalo vapor é 735,5 watts, tá? Então, se eu pegar essa potência e dividir por 735,5, eu vou ter também como resposta 1,92 cavalo vapor, tá? Bem parecidas, mas não são iguais, tá? No final das contas, você não vai encontrar uma bomba de exatamente 1,92 cavalo vapor no mercado. Você vai ter algumas potências comuns, tá? E você seleciona a potência, a próxima potência maior, tá? Do que o que você precisa. Então, eu sei que meio cavalo vapor não vai ser suficiente.
Um também não vai ser suficiente, nem 1,5. Mas todas essas bombas aqui, a de 2, a de 3, a de 4 e a de 5, todas essas bombas, tá, também funcionam, tá? E qual bomba você vai selecionar entre essas daqui? Você vai selecionar a bomba de 2 cavalos, porque ela te atende perfeitamente, tá? Atende perfeitamente o seu requerimento e você não vai estar comprando uma bomba muito mais potente do que você precisa, tá? Porque isso acaba sendo dinheiro jogado fora, tá? Não somente no quesito custo de aquisição, mas também no custo de operação, tá? Porque você vai pagar mais energia elétrica, coisa que em conjuntura atual não é muito bom, tá? Então, alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara nesse exercício? Tudo tranquilo, Tim, tô entendendo. Graças a Deus, tá indo. Tá indo? Então, vamos para o próximo aqui. O próximo exercício que eu separei é esse 6.3 aqui, tá? Então, nem todos vão envolver bombeamento de fluido, mas a gente consegue tratar juntos. Então, vamos lá. O próximo exercício, ele diz o seguinte. Um conduto de ferro fundido de 1.250 metros de comprimento e 8 centímetros de diâmetro liga 2 reservatórios em níveis constantes, tá? E foi projetado para uma vazão de 16 litros por segundo. Até aí tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Uma vez que a instalação foi colocada em funcionamento, verificou-se que a vazão que escoava era igual à metade da prevista, em virtude de uma obstrução do escoamento por um material esquecido no interior da tubulação. Qual é a perda de carga localizada adicionada pela intrusão no escoamento? Tá? Considere que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, tá? E que a densidade é 1.000 e a viscosidade é 10 a menos 3, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Esse é um exercício legal porque você tem que imaginar o que está acontecendo no seu problema, tá? Então, nós temos aqui 2 reservatórios com níveis constantes. Então, vamos botar aqui um reservatório. Tudo bem. Tem aqui a nossa tubulação. E está aqui o nosso outro reservatório. Tá? Maravilha. A tubulação ela tem comprimento de 1.250 metros. Maravilha, tá? E o diâmetro é de 8 centímetros. E a vazão, tá? É de 16 litros por segundo, tá? Então, eu já vou deixar registrado aqui, tá? Aqui tá a nossa água, que é igual a 16, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Maravilha, tá? E aí você tem uma perda de carga, eu tenho alguma coisa esquecida aqui, de repente uma pessoa esqueceu uma ferramenta aqui, né? Vamos lá, colocar aqui uma ferramenta. Esqueceu, tudo bem. Ele quer saber a perda de carga localizada, adicionada pela intrusão no escoamento, tá? Considere que a densidade da água é 1.000 e a viscosidade é 1/10-3. Vamos fazer então isso, resolver a partir da equação da energia para o fluido real, tá? Então aqui está o nosso ponto 1, aqui está o nosso ponto número 2. O que a gente tem aqui então? O balanço de energia vai ficar o seguinte: P1 dividido por ρg mais V1 ao quadrado divide por 2G mais a altura do ponto 1 menos a perda de carga vai ser igual à pressão do ponto 2 divide por ρg, velocidade média do ponto 2 ao quadrado divide por 2G mais a altura do
Maravilha. O que a gente sabe aqui? Eu sei que a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2, a velocidade do ponto 1 é 0, a velocidade do ponto 2 é 0, e o ponto 1 e o ponto 2 eu vou pressupor, tá, que eles têm essencialmente a mesma altura. Hum. Isso nos dá um problema. Nos dá um problema, porque vai dizer isso aqui que a perda de carga é igual a zero, tá? Então, esse escoamento... Se a perda de carga é zero, você não tem escoamento. Estou pensando aqui alguma coisa que está errada. Espera aí. Vamos lá de novo, ver da onde eu tirei esse exercício. Ai, Rodrigo, você fazendo bosta para variar, né? Rural, você, não. Cadê aqui o bloco de notas? Manda aqui o capítulo 6, tá ok. Quebra as palavras, tá. Tá, exercício 3, exercício 7. Estava aberto aqui. Da prevista, tá. Tá, eu já sei o que está acontecendo aqui. Eu fiz aqui uma escolha errada, tá, de pontos, tá. Acabei fazendo aqui uma escolha errada de pontos, tá, e isso prejudicou. O que a gente vai fazer então aqui? Eu não vou colocar esses pontos 1 e 2 no reservatório, tá, porque isso não vai me dizer nada de importante. O balanço de energia aqui não me deixa mentir. Eu vou pegar esses pontos 1 e 2 aqui e eu vou colocá-los no início e na saída da tubulação, tá? Então, aqui vai ficar o meu ponto 1, e aqui vai ficar o meu ponto 2, e essa peste bugou novamente. Sério, você gosta de ser irritante, né? Como é que tá aqui a CPU? 87. Pai todo poderoso. Só que isso aqui, de boa, levando 20, 30. Agora, nesse exato momento. Então, vamos lá, tá? O que a gente tem, então? A gente vai ter a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2, tá? Lembra lá do ΔP que a gente conversou na equação do movimento? É isso que a gente vai ter, tá? Então, ele disse o seguinte: esse ΔP da tubulação vai ser igual à perda de carga, tá? Dessa maneira. 2 dividido por Rho é igual a HP, tá? Tudo bem, então. O que vai acontecer? A gente vai observar o seguinte. Esse P1, o que é isso daqui, tá? O que é isso daqui? No primeiro caso, esse aqui é o primeiro caso, tá?
Esse HT ele vai ser essencialmente a perda distribuída. É o projetado, tá? E a gente vai ter o seguinte, P1 menos P2 dividido por ρg, ou seja, a gente tem a mesma força motriz, vai ser HD, tá? A perda distribuída, mais a perda localizada, tá? Que é o segundo caso. Ou seja, tá? Eu consigo determinar a perda distribuída para... Se eu calcular a perda distribuída do primeiro caso, eu consigo calcular P1 menos P2, colocar aqui, calcular isso novamente e resolver o meu objetivo, tá? É assim que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Cálculo... Ai, senhor. Cálculo da perda de carga. Projeto original, tá? Não é original, não. É original. Vamos lá, então. Foi projetado com uma vazão de 16 litros por segundo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Lembra lá que HD para o primeiro caso é o seguinte. Fator de atrito do primeiro caso, L sobre D. Velocidade do escoamento no primeiro caso ao quadrado, divide por 2G. Tudo bem, nós precisamos calcular a velocidade do escoamento no primeiro caso. Isso será 4Q, vazão do primeiro caso, dividido por π, diâmetro ao quadrado. Por sua vez, isso vai ser 4 que multiplica 16, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. E o diâmetro eu coloquei aqui 8 centímetros. Então vai ser 0,08 ao quadrado. Me dá, por favor, a velocidade do escoamento no primeiro caso. Ai, cabeça. Deu 3,18. Você encontrou 3,18 metros por segundo. Ótimo, tá? Então, falta a gente encontrar rugosidade relativa, número de Reynolds, para achar o fator de atrito e partir para a conta, tá? Então, a rugosidade relativa não vai mudar, tá? Entre um caso e outro. Eu só sei que a gente precisa calcular. Então, vamos lá. O material é uma tubulação de ferro fundido. Se a gente vir aqui, tabela completamente errada, tá aqui. A gente vir aqui na primeira página, a tubulação nós temos aqui ferro fundido. É essa curva aqui onde está essa linha, essa reta onde está meu mouse. Então, continua aqui. Pronto, a rugosidade é 0,3085, tá? Aí encontramos o valor de rugosidade. É 0,3085 pés e o diâmetro, tá? É de 8 centímetros. Harmonizando a unidade, um pé é 30,48 centímetros, 0,3085, divide isso por 8, a gente vai ter uma rugosidade relativa de 0,12, 32, 38, tá? Ok, fechou a rugosidade relativa? Vamos encontrar o número de Reynolds. O número de Reynolds vai ser o diâmetro, 0,08 metros, a velocidade, 3,18, a densidade, 1.000 kg, e a viscosidade, que é 10 a menos 3. Então, para o número de Reynolds, a gente vai encontrar 254,400. Tá? Lembrando aqui que esse é o Reynolds para o primeiro caso, que é o projeto original. Tá? Vou colocar aqui
Só para ficar bem marcado o que significa. Tá? Uma vez que a gente conhece número de Reynolds e o nosso querido rugosidade relativa, a gente consegue calcular então o bendito seja fator de atrito de Darcy. Vamos lá então. Rugosidade relativa 0.0032385, número de Reynolds 254 e 400. Manda executar. O que a gente vai ter como resposta é 0,0272. Então, o fator de atrito para o primeiro caso é 0,0272. E nós podemos finalmente calcular a perda de carga distribuída para o primeiro caso. Vai ser 0,0272. Nós temos 1.250 metros de tubo com um diâmetro de 0,08 metros e velocidade de escoamento de 3,18 metros por segundo, tudo isso elevado ao quadrado, e embaixo o nosso velho colega 2980665. E aí, qual é a perda de carga desse primeiro caso? Se eu fiz tudo certo, deu 0,218. Muito baixo. Então, não posso ter feito errado. Deixa eu fazer de novo. 0,0272, que multiplica 1.250, 3,18 ao quadrado, divide 0,08, multiplica pela aceleração da gravidade. Encontrei aqui 219,12 metros, tá? Então, nós sabemos... eu confundi vírgula com ponto. Aí eu, em vez de botar 15.000, eu botei 15, aí deu errado. Assim também, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Para terminar aqui, então, eu conheço a perda de carga do primeiro caso. Logo, eu conheço a diferença de pressão aqui, tá? Então, esse P1 menos P2 vai ser 219,12 metros, tá? E eu posso introduzir esse resultado aqui, tá? Então, eu vou abrir uma nova página aqui para dizer o seguinte. Cálculo da perda de carga, tá? Vamos lá aqui com o objeto esquecido. Tudo isso será marcado com o subíndice 2, tá? Maravilha, maravilha, maravilha. O que eu já sei, então? Eu sei o seguinte. Isso aqui que eu escrevi aqui em cima. Tudo bem. Vamos trazer para baixo. Já parto com isso aqui. Eu já calculei o valor, tá? Nós vamos obter o seguinte, tá? E deixa eu colocar aqui 2. Tá, tudo bem. Então, nós vamos ter 219,12 metros é igual à perda de carga distribuída do segundo caso mais a perda de carga localizada do segundo caso. Perfeito. O meu objetivo aqui, ó, de acordo com o comando, é calcular a perda de carga localizada que foi adicionada. Ou seja, no final das contas, o que o comando está interessado é em determinar isso daqui. Então, nada mais justo do que colocar em foco, tá? A perda de carga localizada do segundo caso
vai ser 219 metros menos a perda de carga distribuída do segundo caso. E a gente vai calcular exatamente da mesma maneira que a gente fez aqui em cima, tá? Eu vou até, na preguiça, copiar a fórmula. Então, a perda de carga distribuída aqui do segundo caso vai ser fator de atrito e a velocidade média. É a única coisa que muda de um caso para o outro. Então, vamos vir aqui, tá? E eu vou vir trocando só as coisas que mudaram. Então, aliás, vai mudar menos coisa do que eu esperava, tá? O seguinte, tá? Acaba que eu falei aqui algumas... Vai mudar sim. Não, eu tô certo. Eu tô duvidando de mim mesmo na altura do campeonato. Tá, o que vai mudar, então, no cálculo da velocidade para o segundo caso? Vai mudar a vazão, tá? Ele disse lá no comando que com a adição dessa intrusão na tubulação, a vazão ela cai pela metade. Ela cai de 16 para 8. Então a gente vai ter 4 vezes 8, 10 a menos 3, divide por π, que está sendo multiplicado por 0,08 ao quadrado. A velocidade ela cai para 1,59 metros por segundo, tá? E isso vai refletir aqui, tá? No cálculo do número de Reynolds, que vai ficar 0,08 que multiplica 1,59. A gente vai achar o número de Reynolds 127 e 200. Daí, então, nós vamos ter um novo número de Reynolds e nós vamos ter um novo fator de atrito, tá? Então, voltando lá para a nossa calculadora, a rugosidade relativa não muda, só depende do material e do seu diâmetro, mas o Reynolds caiu para 127,200. Então, a nossa resposta para o fator de atrito, se a Velox colaborar, vai ser 0,0277. Então, subiu um pouquinho o fator de atrito. E agora eu posso recalcular a questão da perda de carga, tá? Distribuída para o segundo caso. Vai ser 0,0277. O comprimento continua sendo 1.250. O diâmetro continua sendo 0,08, mas a velocidade caiu pela metade, tá? 1,59 ao quadrado, e embaixo 2, que multiplica 9,865. Vamos para o ataque. E aí, qual é a resposta para a perda de carga distribuída do... Terminando, 1 minutinho, que eu sou devagar. 0,0, estou fazendo a última conta. Eu coloco o relógio porque eu adoro uma resposta em menos de 30 segundos. O meu deu, não sei se está certo, mas vamos lá, 55,4. Vamos fazer de novo. Porque tudo meu dá errado. Eu achei aqui 55,79 metros. Ah, não foi tão errado dessa vez. Casas decimais. Eu vou fazer questão também de bater, porque eu não sou santo também. 1,59 ao quadrado, 0,08, 2, 55,79. Exatamente. Então, agora a gente pode trazer para essa expressão que a gente deduziu aqui em cima. Tá? Aliás, isso aqui não é essa.
Essa aqui. A perda localizada vai ser 219 menos a perda distribuída, que a gente acabou de calcular. Então, vai ser aqui 219,12 menos 5,79. A resposta vai ser 163,33 metros. Então, o que você pode deduzir em relação a isso? A gente pode calcular o valor de K, tá? A questão para aqui, tá? Isso aqui é a resposta. Mas, só para a gente ter um ponto de comparação, a gente pode calcular o valor de K. Por como? HS do segundo caso é K, porque só tem um acidente, velocidade do segundo caso ao quadrado, divide por 2G. Cadê meu quadrado aqui, né, meu querido? Então, o K vai ser o quê? Vai ser a perda de carga distribuída que a gente calculou, multiplica por 2G e divide pela velocidade ao quadrado. Então, o coeficiente de perda de carga vai ser 16333, multiplica por 2, que multiplica 980,665, e a velocidade do escoamento é 1,59. Então, divide isso por 1,59 ao quadrado. Então, batendo essa conta, nós vamos ter um K igual a 1.267. Em outras palavras, que essa pessoa esqueceu ali dentro é bem grande, tá? Não é um equipamento pequeno que a pessoa acabou esquecendo ali, não, tá? É um equipamento bem grande ali e está causando uma restrição muito severa, tá? Ali no escoamento. Vamos lá, agora são 7h41. Eu me recordo que eu separei mais um exercício, mas não acho que terei condições de resolvê-lo. Nossa, tá se arrastando aqui. Eu acho que a culpa disso é uma configuraçãozinha do OBS. Para melhorar a qualidade do vídeo. Tá. Faltou esse exercício 6.4 que eu não fiz, tá? Então, ele vai ficar para o próximo encontro, tá? No caso, o próximo encontro vai ser gravado. Eu estou devendo 2 encontros para vocês, tá? Eu sei, eu já paguei um, que corresponde ao encontro gravado. Eu preciso gravar o da sexta-feira, que eu faltei, e preciso gravar um para compensar o domingo, tá? Então, farei isso hoje porque eu ainda tenho um pouco de energia restante no meu corpo. Tá. Então, só para a gente fechar aqui com chave de ouro, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela presença também aqui da Ana Beatriz, tá? Sugestão, nessa parte da matéria, mais do que nunca é importante fazer exercício, tá? Mais para vocês se acostumarem, tá? Terem familiaridade com esse tipo de conta e saber o que não funciona e o que não funciona. Muito obrigado pela presença e até a próxima!